Aprendendo a perseverar é o tema do nosso novo vídeo. A palavra perseverar significa permanecer, isto é, continuar, ser constante. Amados irmãos, esse é um assunto muito importante. Talvez você esteja no seu trabalho, no horário de almoço, ou esteja viajando na sua casa, onde quer que você esteja, talvez você esteja desanimado, querendo parar. E Deus está usando esse vídeo para falar com você. Agradeço a todos vocês que estão assistindo aqui o conteúdo do canal, estou deixando seu like, seu comentário, que Deus os abençoe. Obrigado por cada inscrito, também por cada pessoa que não é inscrita, mas assiste o nosso conteúdo, que Deus vos abençoe. Não buscamos projeção ministerial, fins lucrativos, e sim pregar a palavra de Deus e ajudar as pessoas a ter um relacionamento melhor com Deus e com seu próximo. Então, aprendendo a perseverar, isto é, a permanecer, a continuar a ser constante. Meus irmãos, vou citar aqui alguns personagens bíblicos aos quais tiramos lições importantíssimas acerca da perseverança. Aprendendo com Ana. Observamos que Ana foi uma mulher que sofreu bastante, mas com Ana, a mãe do profeta Samuel, aprendemos que Ana perseverou em pedir. Ela tinha um sonho de ter um filho. Naquela época, o homem poderia ter várias mulheres e ele tinha outra mulher, o seu marido, chamada Penina, que vivia perseguindo Ana. Mas Ana não deixou se levar pelas circunstâncias, apesar das circunstâncias serem adversas, ela perseverou em pedir. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, que temos que pedir, insistir. Está escrito assim o texto: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei, abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. Então, persevere em pedir. Também Ana perseverou em crer. Aquela pessoa que pede também tem que crer. Tem pessoas que até perseveram pedindo, mas não creem. Tem que ser duas coisas que andam juntas. E também saber esperar. O Salmo de número 40, que aqui diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, você precisa aprender a perseverar em pedir, a crer e a esperar, assim como fez Ana. E Ana obteve a sua vitória, que foi o filho tão desejado, chamado Samuel. E depois Deus abriu a sua madre e ela teve outros filhos. Que bênção! Aprendemos com a nossa irmã Ana acerca de crer, esperar e pedir. Também, amados irmãos, aprendendo a perseverar com Josué e Caleb. Daquelas pessoas que estavam na trajetória ali do deserto, todos pereceram, só esses dois homens entraram na terra prometida. O que eles nos ensinam, Josué e Caleb? Nos ensinam que devemos perseverar na fidelidade. Tem pessoas que são fiéis circunstancialmente, mas nós temos que ser fiéis incondicionalmente, isso é, independente das circunstâncias. Então, eles perseveraram na fidelidade. Não se venda, não se corrompa, seja fiel. Também perseveraram na fé, acreditando, mesmo que tudo parecesse impossível, que Deus era fiel e maravilhoso para cumprir o que ele tinha dito, que era a terra prometida, e eles vivenciaram isso da melhor maneira possível, e também na lealdade. Além de serem fiéis e crentes de verdade, eles foram leais. Tem pessoas que não perseveram na lealdade, feito eu falei, só coisas em determinadas circunstâncias, mas nós, como cristãos, como servos de Deus, temos que fazer a diferença em todos os âmbitos aos quais nós estamos. Também, outro personagem que aprendemos bastante com ele acerca da perseverança é nosso irmão Jó. Jó perseverou em sua piedade. Jó também perseverou em sua humildade e Jó perseverou em sua esperança. Precisamos ter esperança, precisamos ser piedosos e precisamos, acima de qualquer coisa, ser humildes. Deus está falando com você. Tome posse dessas palavras que estão sendo apregoadas. Também, outro personagem que aprendemos muito de acordo com a Bíblia Sagrada, estou com a minha Bíblia aberta aqui, peço que você também abra a sua Bíblia, para depois conferir as referências que citamos aqui e pesquisar sobre os personagens bíblicos, que você vai ver que tudo que eu estou falando está baseado na palavra do Senhor. Então, com o cego de Jericó, observamos que ele perseverou em crer em Jesus. Então, Jesus Cristo, a palavra do Senhor fala em Hebreus 13:8, se não me foge a memória, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele não muda, porém, como diz meu pastor, ele faz mudanças. Então Deus, ele pode fazer mudança nessa sua circunstância. Ele pode mudar esse teu cativeiro, pode mudar
momento ao qual você está vivendo. Mas para isso você tem que perseverar em crer em Jesus. Creia nele de todo o teu corpo, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E também ele perseverou também em pedir a Jesus. Muitas pessoas, diz o texto, que mandaram ele se calar ao ponto de repreender ele. Então, muitas das vezes, as circunstâncias da vida querem nos repreender para que nós venhamos a ficar calados e não pedimos a Jesus. Ana pediu, como eu falei aqui na abertura do vídeo, no início dessa mensagem, e obteve o seu Samuel. Assim foi Bartimeu, o cego de Jericó. Ele conseguiu o que ele almejava, que era a sua visão. Aqui no canal tem um vídeo sobre Bartimeu, eu peço que você veja também, tem um vídeo sobre Ana. Você vai entender melhor o contexto de cada um dos assuntos que eu estou falando aqui. Também falo de Jó. Você vai entender melhor, que aqui é apenas uma reflexão, para esse vídeo não ficar muito extenso. Então ele perseverou em crer em Jesus, ele perseverou em pedir a Jesus, mesmo as pessoas o repreendendo, e também ele perseverou em depender de Jesus. Nós somos dependentes de Deus, dependa de Jesus. Ele fala na sua palavra que sem ele nada podemos fazer. Então aprenda com o cego de Jericó a pedir, a crer e também a depender de Deus. Apesar dos seus talentos, apesar das suas aptidões, todos nós temos dons, talentos, aptidões, mas isso não é só suficiente. O suficiente é fazer a nossa parte, lógico que sim, mas a dependermos de Deus. Também, com a igreja primitiva, nós aprendemos muitas coisas, dentre as tais que elas perseveraram na oração e na doutrina. A oração fala da comunhão com Deus, a doutrina fala nas regras as quais ele estabeleceu para que nós andássemos delas. Então persevere na oração com o Senhor, pois a oração, foi o que eu sempre falo, é o elo que nos une a Deus, e a doutrina são as regras que precisamos estar enquadrados para viver nesse mundo que está tão corrompido, longe de Deus, afundado no pecado. E nós, como os cristãos, devemos ter a doutrina das Santas Escrituras, a sã doutrina, para estarmos alicerçados na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, e permanecermos de pé mediante as lutas que vêm ao nosso encontro cada dia. Também a igreja primitiva, ela aprendeu a, como eu posso falar, perseverar na evangelização. É isso que nós temos feito aqui, o canal Paulo César Ferreira. Tenho perseverado na evangelização. Meu intuito, eu falei, não é fim lucrativo. Ainda que se isso reverta alguma coisa no futuro, pretendo ajudar os pobres, pretendo ajudar os mendigos, os moradores de rua, os idosos nos abrigos, enfim, eu tenho muitos projetos que ao qual no momento eu sou impossibilitado, mas se Deus um dia me permitir, me dê graça, eu pretendo fazer isso. No momento eu estou orando, ajudo como eu posso. Mas esse canal aqui, o intuito é evangelização. Não é simplesmente pegar dogmas de igreja, não é isso. E sim pregar a palavra de Deus às almas que estão presas pelas garras de Satanás. Então temos que perseverar na evangelização. Nós fomos chamados aí por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Independente da cor, do credo, você tem que levar uma mensagem de fé, uma mensagem de ânimo, uma mensagem de restauração para as pessoas que muitas das vezes estão deprimidas, cabisbaixo, querendo dar cabo da sua vida. E nós, como cristãos, como ministros do evangelho, temos uma palavra da parte de Deus para as pessoas. Também temos que perseverar na comunhão. A igreja permaneceu perseverante na comunhão e no partir do pão, diz o texto de Atos 2,42. Então que possamos aprender a perseverar com a nossa irmã Ana, com o nosso irmão Josué e Caleb, com o nosso irmão Jó, também com o cego de Jericó e também com a igreja primitiva. Amém? Se for possível, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares. Se você não for inscrito no canal que está assistindo, se inscreva, nos ajude a pregar o Evangelho. Um forte abraço, que Deus vos abençoe.